pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar da Sungrow, tá dando continuidade aí a nossos webinars semanais. Ok, sejam todos bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês, tá? E hoje falaremos aí sobre um tema bem interessante, que é as boas práticas de instalação e comissionamento com os produtos da Sungrow. Tá ok? Passando alguns recados antes, no final da apresentação estaremos sorteando um kit home office, tá ok? Então a gente já vai anunciar aí o sorteado no finalzinho da apresentação. E caso vocês tenham alguma dúvida durante a apresentação, fiquem à vontade de fazer as perguntas aí na ferramenta do Zoom, né? Nossa equipe aqui de pós-venda, a equipe de engenharia, todos estão conectados para ir respondendo as dúvidas de vocês, tá? Se ficar alguma dúvida para o final, eu posso estar esclarecendo elas aqui de forma online, né? Ao vivo. E caso seja alguma coisa aí muito detalhada, precise de algum documento ou alguma especificação mais técnica, no final também vou compartilhar os nossos contatos e a gente pode estar conversando e esclarecendo qualquer dúvida que vocês tiverem. Tá ok? Bom, me apresentando um pouco, eu sou o Cauê Oliveira, sou gerente de serviços da Sungrow América Latina. Tá? Eu trabalho aqui na Sungrow desde dezembro de 2017, mas na área de fotovoltaico eu estou há mais ou menos 5 anos. Tá? Sempre atuei na parte de pós-venda, né, de serviços, tive bastante atuação em campo, em comissionamento de usinas de grande porte, tá? Treinamento, suporte técnico, e hoje focado aqui mais na parte operacional do pós-venda. Tá bom? Aproveitando para divulgar um pouco da nossa agenda, tá? Semana que vem estamos juntos novamente sobre um tema aí mais voltado para a parte de serviços, né? Que boas práticas de operação e manutenção. Vamos detalhar mais a operação dos inversores e falar um pouco sobre a manutenção deles, tá? E depois volta a equipe de engenharia e aplicação, tá? Focando em algumas soluções comerciais, tá? De 1 a 5 megas. Depois, um tema bem interessante, que é o fator de dimensionamento dos inversores, tá? E para finalizar também temas bem procurados aí normalmente pelo pessoal, que é relacionado à curva IV, né? O Knight, que seriam inversores que possibilitam a injeção de reativo noturno, tá? E para finalizar aí também um tema bem procurado por todos, que é o famoso PID, tá? Todos os nossos webinars eles ficam disponíveis no YouTube, caso vocês queiram rever e consultá-los, tá? Toda a nossa documentação também ela está disponível no nosso site global, tá? Então é só procurar aí no seu navegador sungrowpower.com, tá? Aconselho vocês a primeiramente selecionar aqui o país, né, Brasil, e colocar em português, assim vocês vão ter acesso somente aos documentos dos produtos que são vendidos aqui no mercado brasileiro, tá bom? E aí lá em produtos, inversores fotovoltaicos, tem todos os datasheets, guias de instalações, né, manuais de operação e manutenção dos inversores. Tá ok? Caso vocês também queiram conhecer quem são os distribuidores autorizados da Sungrow, lá no site tem a parte como comprar, né, lá vocês conseguem ter o contato de todos os distribuidores da Sungrow no Brasil. E como eu disse, a Sungrow ela possui um canal no YouTube, tá? É simples de você buscar isso. E lá você encontra todos os vídeos, todos os nossos webinars, tem bastante vídeo também de guias de instalação dos produtos, tá? Bem didático, bem interessante para vocês aí que atuam bastante em campo, tá? E se vocês quiserem, vocês podem se inscrever no canal, ativa aqui o sino de notificação, né? E sempre que um vídeo novo for atualizado, vocês recebem essa notificação e já conseguem ter acesso ao conteúdo. Tá? É bem bacana, tem bastante informação técnica lá para vocês. Além de vocês também poderem acessar os webinars de outros países. Tá ok? Bom, dando início então, o primeiro tema que eu gostaria de falar com vocês, tá? Talvez aqui seja o mais importante, no meu ponto de vista, é a segurança. Tá? É muito importante todos estarem cientes, estarem com os certificados necessários, né? E os treinamentos necessários antes de iniciar qualquer tarefa. Então, seguindo algumas premissas, tá? Antes de iniciar qualquer serviço ou atividade, é muito importante, né, o instalador e as pessoas que estão envolvidas ali no processo possuírem todas as certificações necessárias, né, que é o curso de NR10, o NR35 para quem for subir em altura, instalar os painéis, né, o módulo CEP para quem for trabalhar aí com o sistema de potência e média tensão, tá? E os outros treinamentos de segurança necessários, ok?
Importante também ter conhecimento das normas técnicas brasileiras, tá? Para instalações de baixa tensão, né? Instalações em contínua e alternada, tá ok? Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar dessas normas. É muito importante. Todos os produtos, eles são fabricados e testados sobre normas, né? E as instalações também, elas devem ser feitas de acordo com as normas, tá? E aqui tem as normas específicas para a área solar, tá? Que é bem interessante também vocês estudarem antes de fazer um projeto, antes de iniciar uma instalação, tá? Por exemplo, aqui a norma de instalações elétricas dos arranjos fotovoltaicos, né? Os requisitos de projeto. E aqui essa norma bem interessante, a 16274, que menciona aí os requisitos, né, para comissionamento, documentações, inspeções e avaliações de desempenho do produto em campo. Tá? É bem interessante estudar essas normas. Claro, possui todos os EPIs, né, os EPIs com os certificados válidos, né, o CA válido. E por fim, pessoal, sempre usar as ferramentas corretas, tá? Nunca adaptem uma ferramenta para uma atividade que não seja correta. Tá? Isso aí pode trazer um risco para vocês, tá? E também para o produto. Tá bom? Então é muito importante utilizar as ferramentas corretas e não fazer adaptações. Tá? Ainda na parte de segurança, aqui é só para ilustrar um pouco para vocês. Tá? Então, tanto no inversor, na lateral dele, tem uma etiqueta com essa simbologia. Tá? No próprio manual também, na carcaça ali do produto. Então, é importante entender o que significa cada sinal de aviso, né? Talvez aqui um dos mais importantes seja esse daqui, que tem um relógio aqui, ele mostra 10 minutos. É importante sempre que você for fazer alguma intervenção no inversor, tá? Desligar tanto a parte CA, CC, fazer os travamentos, né? Os cadeados nos disjuntores, bloquear os circuitos e aguardar um tempo para que a potência residual dentro do inversor possa ser descarregada. Tá? O inversor possui capacitores internos, então você não pode simplesmente desligar e já querer tocar nas partes vivas do inversor. É importante esperar esse tempo. Tá? Relembrar também que o inversor, a parte de trás dele, fica o dissipador de calor. Tá? Então ali vai ter um aviso de temperatura, né? Aquela superfície ali ela pode chegar a exceder os 60 graus. E os outros avisos, né? Sempre desconectar todas as fontes de alimentação antes de fazer qualquer intervenção. E aqui o perigo de que você pode ter aí zonas com tensões elevadas, né? Tem inversores aí que podem chegar até 1.500 volts CC e que isso aí já pode trazer grandes danos à vida, tá bom? Bom, basicamente eu dividi o fluxo de trabalho, tá, para instalação e comissionamento em 4 partes, tá? Desde a desembalagem, instalação mecânica, instalação elétrica e, por fim, o comissionamento. A gente vai estar apresentando para vocês cada uma dessas etapas, tá? Importante reforçar aqui que todas essas informações, elas estão no manual do produto, tá? O manual do produto, inclusive, ele está bem mais detalhado. A ideia aqui é só passar um overview para vocês, né, dos principais itens, mas todas as informações estão no manual e a gente recomenda que vocês leiam com muita atenção, principalmente a parte de instalação mecânica e elétrica, tá? Bom, começando então por desembalagem, tá? É uma etapa simples, mas também bem importante. Então, sempre que você for abrir a embalagem do produto, imediatamente já verificar se todos os acessórios estão presentes, tá? Se o inversor está em boas condições, não está amassado, riscado, né? Como você vai saber quais os acessórios que devem estar presentes? É olhando no manual, lá vai informar quais os acessórios que acompanham o inversor, tá? Recomendo que sempre utilizem os conectores originais que vêm dentro da caixa, tá? Isso é muito importante, tá ok? E interessante também que dentro da caixa já vem o manual de instalação do produto, tá? E também vem um certificado de teste de fábrica. Todo inversor ele é testado antes de sair da fábrica. Então lá você vai ver esse relatório com todos os testes realizados e os resultados, tá? É importante vocês guardarem esse relatório, tá bom? Confirme também se o número de série do inversor está igual ao número de série da etiqueta de fora do inversor, né? Igual ao número de série que vinha aqui também no relatório. E caso vocês encontrem algum problema, sintam falta de algum equipamento, comuniquem imediatamente ao distribuidor ou entre em contato com a Sungrow, tá? Não esperem muito tempo para poder comunicar isso, senão fica mais complicado a análise, tá bom? Aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Cada produto tem o seu kit aqui de acessórios, lógico que isso aqui vai mudar de acordo com o produto, tá bom? Bom, vamos então para a instalação mecânica, tá?
De forma geral, para todos os produtos da Sungrow, tá? Desde o menor, o monofásico, até os inversores maiores, alguns requisitos são padrões, é o mesmo para todos, tá? Primeiramente aqui, o posicionamento da máquina, né? Então, sempre instalar o inversor numa posição que seja fácil o acesso e a fácil operação do produto, tá? Às vezes, acaba instalando um local muito alto, precisa usar um andaime, uma escada, acaba prejudicando um pouco, né? E aumentando o risco aí da operação. Então, sempre instale ele num local de fácil acesso para operação e manutenção, tá? Nunca, jamais instalem um inversor numa parede inflamável, por exemplo, de madeira ou plástico, tá? Lembrando que a parte de trás do inversor fica o dissipador de calor, tá? E também não instalem um inversor em zonas que possam possuir produtos químicos, gases inflamáveis, tá? Sempre deixem afastado desses tipos de produto, tá? E aqui também, muito interessante, nunca jamais enclausulem o inversor, tá? O inversor ele possui IP65, alguns inversores IP66, tá? Ou seja, ele é totalmente vedado contra poeira, suporta até jatos da água, ele pode ser instalado ao ar livre, tá? Então, jamais enclausulem o inversor, porque isso daqui mata totalmente a eficiência da troca de calor do inversor. E como vocês sabem, né, o maior inimigo da eletrônica é a temperatura, tá? Então, é importante respeitar aí os requisitos de espaçamento de cada produto, tá? Eu vou falar com mais detalhe isso nos próximos slides, tá? Com relação à temperatura, todos os inversores, eles trabalham até no máximo 60 graus ambiente, tá? Mínimo 25, alguns podem chegar a mínimo 30 graus negativo, tá? Não é muito nosso caso aqui no Brasil, mas com relação à temperatura máxima é importante ficar atento, tá? Não instalar o produto, por exemplo, dentro de fábricas, né, próximo de outras máquinas que possam gerar mais calor, e aí fazer com que essa temperatura ambiente seja elevada e prejudique a eficiência do inversor, tá? Aqui só para detalhar um pouco mais sobre a temperatura, tá? Então, como eu disse, o resfriamento do inversor é muito importante, tá? Todos os nossos produtos, eles trabalham até 40 graus sem desclassificação de potência, tá? Entre 40 e 60 graus, o inversor começa a reduzir a potência, tá bom? Para tentar se proteger. Quando chega a 60 graus, ele já vai entrar em modo de trip e o inversor vai acusar falha de sobretemperatura, tá? Aqui é um exemplo de uma curva, tá? Lógico que cada produto, cada modelo tem a sua curva, mas só para vocês entenderem, por exemplo, o SG40, tá? Ele tem uma capacidade aí de gerar até 10% acima da nominal, né? Então pode gerar até 44 kVA, tá? Isso até 40 graus, tá? Lógico que vai depender também do seu nível de tensão CA e o seu nível de tensão CC, tá bom? Considerando aqui a melhor curva, que é o 585 volts, tá? Até 40 graus, o inversor consegue gerar 10% a mais, tá? Entre 40 e 45 tem uma desclassificação aqui de potência, tá? Até 45 graus ele vai gerar ali o que seria a nominal de 40 kVA, tá? Abaixo disso, né, ou seja, acima disso, né, subiu a temperatura, aí sim começa a cair a eficiência do inversor até 60 graus, onde ele entra em trip, tá? Ele se desconecta da rede, tá bom? Então, o posicionamento da máquina, a correta instalação é muito importante para vocês extraírem a melhor eficiência do produto, tá? E também manter aí a vida útil do equipamento, né? A segurança. E lembrando que esses requisitos de instalação são requisitos de garantia, tá? Se eles não forem respeitados, você pode até perder a garantia do seu produto, tá? Bom, então qual que é o local ideal para eu instalar um produto, né? Na linha residencial, tá, a gente recomenda sempre instalar do lado de fora, né? Mas, se possível, com um abrigo mínimo, tá? Aqui, exemplificando nessa imagem, tá? Ele colocou bem embaixo aqui da queda aqui da calha, né? Do telhado. Ou seja, só estou protegendo o inversor ali contra chuva e sol direto ali na tampa do inversor, tá? Lembrando que o inversor ele tem um IP que ele pode estar exposto, mas por boas práticas é legal você pelo menos fazer um abrigo aí superior, tá? Até mesmo para quem for operar esse inversor, tomar cuidado com os inversores que possuem display, né? É importante esse abrigo, tá? E em usinas de grande porte, tá? Onde normalmente é solo, também se recomenda fazer um pequeno abrigo, tá? Aqui na foto vocês conseguem ver, né, o inversor está totalmente livre, tá? Não tem nenhum outro obstáculo lateral, superior, né? Está respeitando todas as dimensões de
espaçamento, né, para troca de calor, tá? E aqui o cliente fez só um abrigo para proteger aqui contra o sol direto, chuva, e também o operador que for trabalhar aqui, ele tem ali pelo menos um abrigo para não ficar muito exposto ao tempo, tá? Mas vejam que os espaçamentos, eles estão todos livres, tá? O ar circula tranquilamente aqui, ok? Quanto ao posicionamento da máquina, tá? Na linha residencial, do 2 até o 20, tá? Ele só permite uma forma de instalação, que é na vertical, tá? Ele não te permite inclinar para frente, para trás, horizontal, nunca de ponta cabeça, tá? Somente na vertical. Já a linha 36 e 60, tá? Comercial e industrial, além da horizontal, você pode também inclinar ele levemente para trás, tá? Respeitando aqui, lógico, os limites de distanciamento, tá bom? E a linha nova, que é a linha CX, ela já é um pouco mais flexível, tá? Ela permite da vertical, inclinado para trás e até mesmo horizontal, tá? Na verdade, chega a ser 180 graus, você precisa de uma leve inclinação aqui, mas quase horizontal já, tá bom? Então é bem interessante essas aplicações e te dá mais flexibilidade aí no seu layout. Quanto aos espaçamentos, cada produto possui uma especificação, tá? Então a linha residencial, no manual está bem claro, tá? Os espaçamentos necessários, superior, lateral, tá? Respeitem esses espaçamentos, não só para o próximo inversor, se tiver, mas também para os obstáculos, né? Uma parede, um teto, etc. Tá? A linha residencial também, 12 e 20, podem ver aqui que já aumenta os espaçamentos, né? Uma potência maior, então precisa aqui de mais área para troca de calor. A linha 36 e 60 segue o mesmo raciocínio, tá? Importante aqui respeitar os valores inferiores também, tá? Ok? Que aqui esse inversor especificamente, na verdade todos, né? Eles puxam o ar frio aqui de baixo e o ar quente sai aqui na parte superior. Então é importante também não colocar nenhum inversor aqui em cima, porque senão esse ar quente vai entrar já no inversor que está aqui em cima e, ou seja, em vez de entrar ar quente, já está entrando, em vez de entrar ar frio, já está entrando um ar mais quente e ele não vai ter a mesma eficiência de troca de calor, tá? Então é sempre importante respeitar aqui o layout da instalação dos inversores. Então, o manual recomenda também, se você for inclinar o SG36 e 60, você precisa aqui fazer um molde, né, uma tampa de proteção, tá? Basicamente para proteger o display, tá? Esse inversor ele tem um display, um LCD aqui, né, de cristal líquido, então se você inclina ele, ele vai ficar totalmente virado para o sol, tá? Então para proteger ele, preservar, é importante colocar essa tampa e proteger um pouquinho mais aqui o display. Se vocês precisarem de mais detalhes, a gente pode passar as informações dessa base. E a linha nova, tá? Também tem os seus espaçamentos. Tá importante lembrar que essa linha aqui, a 36 e 60, ela possui o ventilador aqui na lateral, né? Então você consegue trocar o ventilador sem ter que tirar o inversor da parede, tá? Por isso que esse espaçamento aqui, no caso, na esquerda, é maior do que o da direita, tá? Aqui é 200, aqui é 600, porque nesse lado aqui abre uma gaveta onde eu consigo trocar o ventilador sem ter que tirar o produto do local, tá? Então por isso que o espaçamento aqui é um pouco maior, tá? E se você for utilizar a solução back-to-back, né, um de costas para o outro, é importante também respeitar esse distanciamento mínimo aí de, no mínimo, 500 milímetros, tá? Lembrando que todos os inversores, a parte de trás é o dissipador de calor, tá? Então aqui é muito importante, tá bem aberta essa área aqui para ter a troca de calor, tá? Já a instalação da parede ou na estrutura, né, é bem simples. Basicamente, todos os inversores é a mesma sequência, tá? Primeiro você coloca o suporte na parede ou na estrutura, fixa o suporte e depois é só encaixar o inversor, tá? Os inversores menores, uma pessoa consegue facilmente ali colocar. Os inversores maiores, aqui é interessante um de cada lado. Você já tem aqui as manoplas para poder segurar nela e aí você encaixa no suporte, tá? Então é importante, após conectar o inversor, né, encaixar o inversor, travar ele com os parafusos que vêm dentro da caixa, tá? E também os suportes, ele tem aqui a possibilidade de você colocar um cadeado, caso você queira travar o inversor ali por segurança, né? Se ele for ficar numa zona mais aberta, uma área com mais movimentação de pessoas, tá? E aqui alguns exemplos, pessoal. Lógico, o objetivo aqui é mais didático, tá? Para passar para vocês, exemplificar aí a importância dos requisitos técnicos de instalação, tá? Então, comentar alguns detalhes aqui nas fotos. Por exemplo, essa na primeira aqui,
Dá para ver que está em cima da porta, né? Aqui é uma passagem, está aqui na altura da campainha, já está aqui bem próximo do forro, né? Ou seja, já colocou numa área que normalmente é mais quente, está difícil o acesso. Se eu precisar ajustar alguma coisa aqui no display, provavelmente eu vou precisar usar uma escada, ou se eu precisar desarmar aqui um disjuntor, eu vou precisar ir subir em alguma plataforma, tá? Então não é recomendado colocar em áreas com difícil acesso, e aqui também não respeitou os distanciamentos, tá? Na segunda foto aqui dá para ver que foi instalado numa área de convivência, tá? O que não é recomendado, porque o inversor ele tem alguns ruídos, né? O próprio chaveamento do GBT ele gera um ruído bem pequeno, né? Que é o da própria frequência de chaveamento, mas isso daí a pessoa exposto a longos períodos pode vir a incomodar e não ficar tão confortável, tá? Fora os ruídos ali naturais das ventoinhas internas, tá? Então é importante sempre instalar em áreas externas, tá? Nunca num quarto, numa cozinha ou numa sala, tá, ok? Aqui na terceira foto dá para vocês verem também que não foi respeitado, né, os espaçamentos mínimos laterais, e também o inversor está encostado aqui numa madeira, né? Uma estrutura de madeira que está bem encostado aqui no dissipador de calor do inversor, ou seja, não respeitou o dimensionamento e também colocou contato com material inflamável, tá? Perigoso. Essa outra foto, né, a mesma coisa, colocou o inversor mais no alto, ou seja, está aqui, ó, bem justo com o forro, né, não respeitou os espaçamentos laterais. Essa foto aqui, dá para ver que o inversor está um pouco alto, né, tá um pouco acima aqui do nível da porta, tá? Então já não é tão fácil o acesso, mas o que eu gostaria de chamar a atenção aqui, ó, é o relatório aqui preso, tá? Provavelmente ele está ali pressionado entre a parede e o dissipador de calor do inversor, ou seja, é um plástico com papel, né, material inflamável, bem ali na parte do dissipador de calor, tá? E um outro item aqui também que dá para a gente comentar é o posicionamento das string box, tá? A gente já teve casos, talvez vocês aí já viram alguns relatórios, com binary box, string box que acaba pegando fogo, né? Algum curto ou alguma operação indevida, ela pode, devido ao arco CC aqui, ela pode entrar em chamas, né? Começar a pegar fogo, e essa chama ela pode afetar o inversor, se ele estiver muito próximo, tá? Então é sempre importante afastar um pouco a string box, tá? E aqui por último, o inversor maior, dá para ver que ele foi instalado aqui numa salinha mais fechada, né? Não sei se essa sala foi construída específico para isso, mas não respeitaram aqui os espaçamentos laterais, superior, tá? Ou seja, aqui se eu precisar trocar o ventilador que fica nessa lateral, vou precisar desconectar tudo o inversor, tirar da parede, simplesmente para trocar o ventilador que foi projetado estar ali para ser fácil na manutenção, né? Então, importante é respeitar os espaçamentos, tá? Esse inversor aqui, se tivesse somente um telhadinho aqui em cima, já estaria de bom tamanho, tá? Não precisava clausular tanto assim o inversor. Ou seja, com certeza esse inversor vai ter perdas de potência aí por sobre temperatura, tá? E alguns exemplos que a gente pode considerar como exemplos bons, tá? Aqui dá para ver o inversor está bem livre, né? Sem nenhum obstáculo no lateral, ou seja, a troca de calor aqui vai ser bem efetiva. As combines elas estão um pouco afastadas, as strings, perdão, tá? Então, se ocorrer algum problema aqui, talvez não afete tanto o inversor, tá? Aqui nessa segunda foto dá para ver que está mais afastado ainda, que é o ideal, tá, ok? E aqui, pessoal, estou falando só do posicionamento do inversor, tá? Lógico que precisa ver se a instalação está de ok também com as normas de instalação elétrica, tá? Então, por exemplo, boas práticas, né? Isso é um requisito de norma, não colocar no mesmo conduíte, no mesmo eletroduto, circuitos CC e circuito CA, tá? É sempre bom separar esses circuitos, tá? Aqui, por exemplo, dá a impressão que está separado, né? O CC com CA, então estaria de acordo com norma. E aqui também o inversor, ele, aparentemente pela luz aqui, dá para ver que ele está numa área mais externa, né? Talvez numa garagem, alguma coisa assim, e está tendo uma boa circulação de ar, tá? E não tem nenhum obstáculo aqui comprometendo o resfriamento do inversor, tá? Bom, feita a parte de instalação mecânica, a próxima fase é a instalação elétrica, tá? A instalação elétrica também é bem importante, tá? O manual ele é bem claro em alguns pontos, tá? O primeiro todos os inversores da Sungrow, eles são do tipo transformless, ou seja, sem transformador interno, tá? Então, nem o negativo, nem o positivo, tá, do circuito CC podem ser aterrados de forma alguma, tá ok?
O segundo ponto bem interessante que o manual especifica é fazer a conexão do terra secundário, tá? Todos os inversores da Sungrow, ele tem um terra externo na carcaça aqui do inversor, tá? O manual ele é bem claro e ele diz, antes de iniciar qualquer conexão no inversor, ou seja, antes de conectar o CC, conectar o CA, conectar a comunicação, a primeira coisa que você faz é colocar o terra secundário, tá? Então, colocou ele no suporte na parede e travou, primeiro liga esse terra secundário, tá? Joga esse cabo no barramento aí de terra da residência ou da instalação, tá? E aí sim você pode começar a trabalhar com segurança no inversor. Por exemplo, imagina que você não colocou esse terra, tá? Ainda não colocou o circuito CA e já conectou o CC. Se por alguma razão tem algum problema nesse circuito CC, tá? O inversor está totalmente desprotegido, está sem terra. Tá? Isso aí pode até ser perigoso para quem está operando ali, tocar no equipamento, se tiver algum curto aí para massa, né? Não tem nenhuma proteção. Então, é requisito de garantia instalar primeiro o terra antes de fazer qualquer operação, tá? E esse terra não pode, ele não substitui o terra do conector, tá? Os dois precisam estar instalados, tá? A diferença é que o terra secundário ele tem que ser instalado primeiro antes de fazer qualquer outro serviço aqui, tá? E você também não pode jampear, não pode pegar esse cabo aqui do conector, passar por aqui e depois ir um cabo só para o seu barramento terra, tá? Tem que ser cabos individuais, os dois indo para o mesmo ponto, tá? Com relação à seção transversal do cabo, isso aí, cada produto, né, no manual vai ter lá a recomendação, e é importante vocês seguirem isso, à risca, tá? Então, a não utilização da conexão terra secundário, tá? Caracteriza como perda de garantia, tá, pessoal? Isso é muito importante, tá? O parafuso de conexão, inclusive, vem no kitzinho lá de acessórios dentro da caixa. Tá bom? Bom, indo para a parte CC, tá? Então, considerando que você já conectou o seu terra secundário, já pode começar a fazer as outras conexões, tá? Antes de fazer a conexão CC, eu queria puxar aqui um parênteses e explicar um pouco sobre a importância de você entender, tá, os dados do datasheet. Tá? Então, é muito importante vocês conhecerem os valores máximos de entrada de cada inversor, tá? O valor para tensão, para potência nominal, né, que seria a tensão ótima, onde extrai a melhor eficiência do produto, tá? E aqui as correntes máximas de cada entrada. Então, por exemplo, aqui o datasheet do residencial, né, do 3 até o 6, ele fala aqui, ó, que eu tenho 2 MPPTs, tá? E uma string por MPPT. Então, eu tenho 2 conectores no inversor. Cada conector representa uma MPPT, tá? E aqui embaixo ele fala a corrente máxima por entrada, ou seja, 12 amperes em cada conector. Isso significa que eu não posso fazer nenhum paralelismo nesse inversor, tá? Eu preciso chegar com as strings independentes em cada conector, tá? Então, eu vou explicar isso com mais detalhes nos próximos slides, mas o único inversor que suporta fazer paralelismo é a linha CX, tá? E o próximo passo, então, seria confeccionar o cabo, né, o conector ali para plugar no inversor, tá? Primeiramente, ter certeza de que esse conector, esse circuito, ele não está conectado lá com as strings, tá? Então, imagina que você tem uma string lá que pode chegar a 1000 volts e você começa aqui a mexer nos cabos, você pode levar em uma descarga, tá? Então, ter garantia que os conectores estão fora, tá? Eu, por boas práticas, sempre que eu vou fazer qualquer intervenção, eu sempre faço o teste de 0 volts. Por mais que eu tenha certeza que está tudo desligado, eu vou lá e meço com o voltímetro, tem 0 volts, aí sim eu começo a tocar nos condutores, tá? Feito isso, aí é só fazer a crimpagem, tá? Provavelmente vocês já estão acostumados com esse processo, tá? Importante aqui utilizar um alicate correto, né? Que esteja com a pressão aferida, né? Calibrado. Tá? Feito isso, vocês podem fazer um teste aqui de pressão para ver se realmente crimpou correto. E aí é só colocar nos conectores, se atentar com a polaridade e fazer o teste de polaridade com voltímetro, tá? No teste de polaridade, eu recomendo, pessoal, que não façam somente o teste de positivo e negativo. Meçam também positivo para a terra e negativo para a terra, tá? Aqui com um exemplo, tá? Estou medindo aqui a linha positiva e a outra ponta de prova está no negativo. Pode ser em algum ponto terra ali do próprio inversor ou do seu barramento do quadro do CA da sua instalação, tá? E o que você espera como resultado quando você faz esse tipo de teste, tá? Vamos supor que a gente tem essa string, tá? Só como exemplo. São 10 painéis, 40 volts, tensão de circuito aberto aí seria 400 volts, tá? Quando você mede positivo
terra, o esperado é você ter metade da sua tensão nominal, ou seja, nesse caso aqui 200 volts, e você vai ver que no voltímetro essa tensão ela vai caindo, tá? E se você pudesse plotar isso, seria como se fosse uma descarga de um capacitor, tá? Ele vai caindo, caindo, caindo e tende a zero, tá? Mesma coisa se você medir negativo para terra. A única diferença é que no seu voltímetro vai aparecer uma tensão negativa, tá? Esse é o esperado. Então, metade da tensão nominal e chegar até a zero. Se você fazer esse teste e ficar numa tensão fixa, por exemplo, tá? Usando esse exemplo aqui, eu medi positivo terra, deu 160 volts. Medi negativo terra, deu 240 volts. Com certeza você tem uma fuga nessa string, tá? E com esses valores, e sabendo a tensão de cada painel, você consegue até aí estimar o ponto exato na string que ocorreu essa fuga. Tá? Então, esse teste é muito importante antes de conectar as strings no inversor. Tá, ok? Com relação ao uso de string box, tá? É recomendada a utilização de string box até o modelo 6K, tá? Do 2 ao 6, ok? E os outros inversores, os maiores, tá? Todos eles já possuem os dispositivos de proteção interno, né? Chave CC, DPS, tá? Eles estão de acordo com norma. Aqui com esse X eu não quero dizer que não pode usar, tá? Aí fica a critério do projetista, pode usar, não tem problema. Mas o ponto que eu quero reforçar com vocês aqui é utilizem string box, se forem utilizar, né? Que não faça nenhum paralelismo, tá? Então tomem cuidado que os inversores, principalmente esses modelos aqui, não permite que você faça um paralelo e chegue só em um conector. Então, se for 3 strings, tem que ser uma string box de 3 para 3. 3 entradas, 3 saídas, tá? E aí a utilização fica a critério do projetista, tá? Mesma coisa para os inversores maiores, tá? Relembrando, esse X aqui, não é que não pode usar, fica a critério do instalador, tá? Lembrando que aqui todos esses inversores eles já possuem as proteções internas, tá? DPS, chave seccionadora, e aí não, por norma, não precisa da string box, tá? E como eu disse anteriormente, a única linha da Sungrow que permite que seja feito um paralelo antes de conectar no inversor é a linha CX, tá? Porém, esse paralelo é de no máximo 2 strings, tá? Não pode ser mais do que 2 strings. Você pode fazer o paralelo já lá no telhado ou lá em campo e vir só com um par de cabos direto aqui no MC4, tá? Esse inversor, ele possui um conector que ele aceita até 30 amperes, por isso que você pode fazer esse paralelismo, tá? E lembrando de se atentar aí à seção do cabo. Então, a string normalmente é 4 milímetros, né? Depois do paralelo, você vai precisar subir essa seção aí para 6 milímetros, tá? Bom, aqui alguns outros exemplos para ilustrar aí, basicamente o que a gente falou até agora, tá? Então, a importância de você não fazer paralelos, né, na mesma MPPT com diferentes tipos de string, tá? Então, por exemplo, esse caso aqui é um SG36 que possui 3 MPPTs, porém na MPPT1, que possui 3 conectores, né, foi feito paralelismo. Se não me engano, era uma string de 18 e uma de 20. Tá? Então, o que aconteceu? Você começou a ter corrente reversa, ponto de aquecimento, e aí chegou a danificar o produto. Tá? Então, nunca faça um paralelismo com strings diferentes. Tá? Ela precisa ser idêntica, mesma orientação e mesma inclinação. Tá bom? Aqui, essa segunda foto é para exemplificar, tá? A importância da escolha do produto na hora da fase de projetos. Tá? Então, aqui selecionaram um SG60 que possui só uma MPPT e dá para ver que tem o projeto aqui, né, possui várias inclinações e orientações. Tá? Então, com certeza, esse inversor ele não vai alcançar a melhor eficiência de geração, tá bom? E pode até ocorrer aqui o que aconteceu nesse primeiro inversor, né? Por exemplo, tem sombreamentos aqui, então provavelmente você vai ter strings em paralelo com diferentes níveis de tensão. Você pode estar aí danificando o seu circuito. Tá? Aqui novamente alguns exemplos. Então, nesse caso aqui foi questionado a questão de baixa eficiência, né? E aí já dá para ver que tem bastante obstáculos aqui que está gerando sombreamento no sistema, né? Os painéis não estão talvez bem adequados aqui, dá para ver que esses dois painéis estão fazendo sombra nesses dois de baixo. Então, a qualidade da instalação do arranjo é muito importante também. Tá? Normalmente, quando o inversor apresenta algum problema, baixo rendimento, o pessoal já vai direto no inversor, mas não, tem que analisar a instalação como um todo. Tá? E aqui também para exemplificar, esse aqui é um inversor 110, tá? Ou seja, ele aceita a conexão paralela, né?
E mesmo assim o circuito acabou vindo de campo, né? Acredito que aqui já está sendo feito paralelismo lá em campo. Conectou aqui num primeiro MC4, depois ainda foi feita a derivação, né? E aí dividiu aqui nas duas strings da mesma PPT. Ou seja, poderia ter vindo direto aqui em um conector só, tá? Não tem problema nesse inversor. Tá? E lembrando que quanto mais pontos de conexão você insere no seu sistema, né? Vai acumulando as perdas, né? Cada seccionador, cada conector, ele tem ali uma pequena porcentagem que representa perda no seu sistema. Então, é bom evitar isso também, tá? Bom, quanto à parte de conexão CA, tá? Cada manual, cada produto vai passar para vocês os disjuntores, né? Recomendados, as seções máximas e mínimas que o inversor suporta, tá? Uma dica importante é nunca instalem cargas entre o inversor e o disjuntor, tá, de proteção. As cargas podem estar somente depois do disjuntor. Esse circuito aqui, esse ramal, não pode ter nenhuma outra carga conectada nela, tá? Que já está exemplificando, ó, o conector, o terra auxiliar aqui, o secundário já está conectado, tá? E a confecção do conector é simples, tá? É importante aqui se atentar na hora de decapar, né, o cabo, né, ter o distanciamento suficiente para dar contato ali nos barramentos, tá? Também não desencapar muito, para você não ter contato das fases, tá? Esse conector ele já vem com uma borracha aqui para quando você apertar aqui a porca, né, do prensa-cabo, ele já vai dar apreensão e vedar corretamente. Caso vocês percam ou por alguma razão não tenha essa borracha, é importante vocês fecharem com espuma. E lembrando que o conector ele tem sim sua polaridade, né? Então tem o conector correto para o terra, para fase e para o neutro. Se for um sistema fase-fase, não tem problema, tá? Mas se for fase neutra, é importante conectar a fase no lugar correto aqui e o terra também, tá? No próprio conector ali você consegue ver essa identificação, tá? E cuidado com torque excessivo, tá? Ou até mesmo a falta do torque, tá, ok? Na linha trifásica 12 e 20, tá? O manual ele mostra para vocês quais as possíveis configurações, né? As redes que o inversor pode ser conectado, ou seja, basicamente posso ter uma rede trifásica com neutro, sem neutro, neutro aterrado, tá? Não tem problema. O inversor ele se adapta, não precisa fazer nenhuma configuração no display, tá? É interessante aqui que o manual recomenda no máximo 10 inversores em paralelo na mesma rede, tá? Por questões de impedância. E a confecção do conector aqui segue a mesma linha, tá? Tomar cuidado de colocar aqui, né, as fases, neutro, terra, nos conectores corretos, tá? Não inverter aqui as polaridades, tá bom? E lembrar com a importância aqui do torque nesses conectores, tá? A linha 3660 é um pouco diferente, tá? O borne já fica direto ali no inversor, vocês precisam abrir a tampa inferior, tá? Aqui também seguindo a mesma lógica, né, dos tipos de rede que você pode usar, né, transformadores estrela, delta, tá ok? No caso aqui, no máximo 40 inversores em paralelo na mesma rede. Se for um projeto com mais de 40 inversores, aí entra em contato com a Sungrow para a gente poder entender e ofertar algumas soluções, tá? E aqui a conexão do borne é muito importante também respeitar o torque, tá? Eu estou batendo bastante na tecla de torque porque é uma dos itens que mais chega aqui para a gente no suporte técnico, tá? Então, caso você não respeite o torque, tá? Você pode aí estar danificando a sua conexão, tá? No caso aqui danificou o borne, chegou a danificar um pouco também o cabo que vai para dentro do inversor, então já precisa mandar isso para o laboratório, fazer os testes, tá? Então, não só a falta de torque, como o torque excessivo também. Às vezes você pode trincar o barramento interno aqui do borne e aí você vai ter o mesmo problema de aquecimento, tá? Então, por isso é importante usar torquímetro calibrado e saber quais são os valores que vocês devem aplicar, tá? No caso aqui, o de 36 é de 2,5 a 4 newton e o de 60 de 8 a 12, tá? Aqui no próprio inversor embaixo, ó, tem uma etiqueta falando sobre os valores de torque, tá? E na linha CX, que é a nossa nova linha, tá? Mesma coisa aqui, suporta vários tipos de rede CA, tá? O manual recomenda no máximo 30 inversores, do 33 ao 50, e no máximo 25 se for utilizar o 110, tá? Aqui a conexão CA é um pouco diferente, tá? No caso do 33 ao 50, é só retirar essa tampa, tá? Eu vou mostrar com mais detalhes,
Já o 110, vocês abrem essa tampa auxiliar, onde fica somente a conexão, tá? Não precisa abrir a tampa do inversor, tá? Então, aqui exemplificando para vocês, está no manual, tá? É bem simples, retira a tampa, né? Passa o cabo pelo conector, tá? Lembrando de colocar aqui a borracha, tá? Para vedar e manter o IP, tá, ok? Nesse caso aqui, vocês vão precisar crimpar um terminal oleal no cabo, tá? Esse terminal ele não acompanha os acessórios, porque esse inversor você pode usar tanto cabo de alumínio como de cobre, tá? Então, isso aí é critério do instalador, do projetista, tá? Mas é importante crimpar os terminais, né? Colocar o termo retrátil, deixar bem isolado, tá? Usar aí um alicate hidráulico para dar a pressão correta e depois é só encaixar e fechar e travar bem o conector aqui para manter o IP, tá bom? No 110 é a mesma coisa, a única coisa que vai mudar um pouco é que em vez de conectar aqui embaixo, você vai abrir essa tampa lateral, tá? Aqui é exclusiva para conexão CA, conexão do terra, e aqui embaixo tem a placa de comunicação também, tá bom? Feito a conexão CA, tá? Antes de ligar o inversor, é importante confirmar, tá? Fazer as medições, tá? Da mesma forma que a gente fez na parte CC, fazer na parte CA também, ou seja, verificar aqui se a sequência, né, está correta, né? Ligar e desligar o juntor, ver se está operando normalmente, mede, tem fase neutro, fase terra, e aí vai anotando isso para fazer o seu relatório de comissionamento, tá? Feito a conexão CA, alguns inversores que possuem prensa-cabo, tá? É importante reforçar aqui a necessidade de utilizar, né, selar o prensa-cabo com espuma expansiva anti-chamas, tá? Então, esses inversores maiores, às vezes você chega com cabos ali que possuem seções um pouco maiores e é difícil ele se acomodar dentro do prensa-cabo. Então, a pressão aqui do prensa-cabo, às vezes, não é suficiente para vedar completamente. Então, o manual ele é bem claro, tá? Tem, inclusive, isso está como um passo de instalação dentro do manual, que é o último passo, está lá como vedar o prensa-cabo, tá? Com espuma expansiva. Tá? Não só das conexões CA e CC, tá? Mas também nos prensa-cabos que você utilizou cabo de comunicação, tá bom? Importante vedar bem isso para manter o grau de proteção do inversor. Tá? E aqui é só alguns exemplos para vocês verem, infelizmente, o que pode acontecer, né? No caso, aqui acabou entrando, né, sapo, entrou grilo, entrou rato, ou seja, o inversor ele gera calor, né? Então isso aí acaba atraindo esses insetos, esses animais, por isso é muito importante colocar aqui essa espuma de vedação, tá? Garantir que a tampa também está bem fechada, enfim, manter a integridade do produto, tá? Lembrando que o produto ele tem IP65, ele é bloqueado contra a poeira, tá? Então se chegou a entrar animal é porque realmente tinha uma abertura aí suficiente e acabou aí danificando o grau de proteção do produto, tá? Lembrando que se chega um laboratório um produto assim e a gente encontra insetos, animais dentro do inversor, isso aí descaracteriza a garantia do produto, tá? Isso é muito importante. Então, feita a conexão do terra, conexão CC, conexão CA, por último, vocês podem instalar aí o logger de comunicação, tá? Se for usar o Wi-Fi da Sungrow, tá? É bem simples, é só retirar a tampa, né? Encaixar aqui o módulo Wi-Fi, tá? Ele tem um pino aqui de guia para você não se confundir na posição dele, tá? Bem importante instalar ele até o fim, ouvir o clique, né? Porque ele tem uma borracha aqui para poder vedar. Caso vocês não forem utilizar, mantenham a tampa aqui no conector, tá? Para poder aqui deixar essa abertura aqui selada e manter o IP do inversor, tá? Para quem for utilizar a comunicação Modbus, tá? Todos os inversores eles possuem essa possibilidade, né, de vocês fazerem um daisy chain, fazer uma rede e jogar isso num logger, que pode ser da Sungrow, um logger específico de vocês, tá? Aqui é só para exemplificar, no SG36 e no 60, tá? A placa de comunicação fica bem aqui embaixo, onde vocês conectam CA, tá? Ali vocês já vão encontrar os bornes, né, para vocês fazerem a rede de 485, tá? Lembrando aqui também como boa prática, né, não fazer circuitos maiores do que 1.200 metros, tá? Isso aí é a recomendação do manual. Tá? E a quantidade máxima de inversores na mesma linha, no mesmo daisy chain, basicamente vai depender da capacidade do logger que você está utilizando, tá ok? E aqui, um item bem importante, a parte do resistor de final e início de linha da rede Modbus, tá? Então, no manual ele mostra lá que quando você tiver uma rede com mais de 15 inversores, tá? Você precisa ligar
a resistência do primeiro inversor e do último inversor. Tá, ok? Os inversores intermediários você pode deixar na posição off, somente o primeiro e o último na posição ligados. Tá? Já na linha CX, segue a mesma lógica, tá? A diferença é que aqui a placa de comunicação já está disponível aqui embaixo do inversor, só tirar essa tampa, tá? Para conectar o cabo, vocês precisam passar o cabo por dentro dessa tampa, tá? Por dentro do prensa-cabo, conecta o cabo e depois fecha a tampa, tá? E aqui ele tem a possibilidade de você usar o Borne, né? Ou ele já tem aqui também um conector RJ45, se você quiser crimpar aí um cabo e usar direto o conector, tá? No manual lá tem a sequência dos pinos para você estar usando o RJ45. No 110 é a mesma coisa, tá? Só que ele vai estar aqui dentro daquele compartimento que a gente abre aqui para conectar o CA, tá? Ele fica aqui embaixo. Lá você tem também os canais de comunicação via Borne ou via conector RJ45, tá? Os inversores também possuem entradas e saídas digitais, tá? Ficam logo abaixo aqui da parte de comunicação. Então você tem aqui a entrada digital, né, que seria o emergency stop, por exemplo, se você está usando esse inversor com algum gerador em paralelo na mesma rede, você quer que o inversor não entre na rede quando o gerador estiver assumindo, né? Então você pode fazer essa lógica com essa entrada digital. Você também tem uma saída digital quando o inversor entra em falha, se você quiser jogar isso para uma entrada digital de um logger, para um aviso sonoro, um aviso luminoso, vocês podem também estar fazendo essa lógica aí, tá bom? E caso vocês forem ligar o inversor, só um inversor no logger, tá? A posição da chave aqui da resistência de linha, sempre na posição off. E se for mais de um inversor, tá bom? Aí vai depender da quantidade. Se for mais do que 15 novamente, primeiro e o último com a resistência ligada e os intermediários desligados, tá? Distância novamente, tá? Só reforçando aí, no máximo 1.200 metros. E aí a quantidade máxima de inversores vai depender do seu logger. Aqui como exemplo, se você usar os loggers da Sungrow, né, o IN4, por exemplo, 10 dispositivos, o logger 1030 e o logger 3000 até 200 dispositivos na mesma linha aqui, tá? Então, basicamente é o logger que vai ditar aí a quantidade máxima de dispositivos na mesma rede. Bom, e por fim, pessoal, antes de realmente ligar o inversor, tá? Eu costumo fazer um double check, tá? Acho bem interessante vocês fazerem também. Então, basicamente é seguir essa lista. Vocês podem fazer uma lista aí no relatório de vocês, né? Basicamente é seguir todos os itens que foram verificados antes, tá? E aí você pode usar isso até como um relatório de comissionamento para o seu cliente, tá? Então, novamente aqui verificar todos os itens, né? Se a posição da máquina está de acordo com o manual, né? Se não foi deixado nenhuma ferramenta dentro do produto ou na parte superior, né? Faz aí uma verificação, tá? Ver se o inversor está corretamente conectado aos dispositivos externos, né? O logger, faz o teste de ponta a ponta quando tiver uma rede Modbus, por exemplo, né? Ver se houve inversão ali dos cabos, tá bom? Ter certeza que foram feitos todos os testes de polaridade, todos os testes de isolação, né? Se for necessário aí testes de resistência à isolação nos cabos, tá ok? E por último, ter permissão para injetar na rede, tá ok? E aí, o ideal é você ter todos esses itens confirmados, né? Verificados, e aí sim você pode iniciar o comissionamento, tá? O comissionamento basicamente é bem simples, tá? Eu acho que a parte mais detalhada aí está realmente na instalação mecânica e elétrica, que é o que eu chamo de pré-comissionamento, tá? O comissionamento dos inversores é bem simples, quem já instalou sabe que é quase que plug and play, é só selecionar o país, tá? E eu prefiro sempre ligar somente o CC, tá? Trabalho só com CC, ligo o inversor, faço as configurações, ligo a comunicação, se for o caso, tá? E aí, por último, eu ligo o CA, tá? Mas se vocês quiserem ligar o CA e o CC ao mesmo tempo, não tem problema, tá bom? Aqui é só exemplificando o comissionamento da linha residencial, né? Que é através ali do display, tá? Então, ligou o inversor, ligou o CC, tá? Pelo menos o CC, tá? Não dá para fazer só com CA, tem que ter pelo menos o CC para alimentar a eletrônica interna. Basicamente, selecionar o país e está feita a configuração, tá? Aqui o inversor possui uma indicação de LED, né? Pode ser verde, vermelho, pode estar piscando rápido, piscando lento. Cada
Cada status tem um significado, importante vocês conhecerem também, para na hora de fazer o comissionamento saber o que está acontecendo, tá? E aqui, só para exemplificar, se o logger já estiver instalado, tá? É importante vocês verificarem que o LED azul do logger, o Wi-Fi, ele tem que estar aceso de forma fixa, tá? Significa que ele está corretamente conectado e alimentado pelo inversor, tá? Se ele não estiver aceso ou piscando, precisa verificar, tá? E os outros inversores, o 12, o 20 e toda a linha CX, eles já não possuem display, tá? Toda a comunicação e o comissionamento é feito através do Bluetooth, tá? Então, novamente, ligou pelo menos o CC, o inversor já vai emitir uma rede Bluetooth, tá? Vocês não precisam criar nenhuma conta para fazer esse comissionamento, é só baixar o aplicativo, vai em acesso local, seleciona o modo de acesso Bluetooth, né? E aí que vocês vão selecionar qual inversor que vocês querem se conectar. O inversor, quando ele liga, ele emite uma rede Bluetooth e o nome da rede é o próprio número de série do inversor, tá ok? Selecione o inversor que vocês querem, cuidado se tiver uma instalação com mais de um inversor, né, para se conectar no inversor correto. E aí vocês vão usar o usuário e senha padrão de serviço, tá, que é o admin 091030, e aí o aplicativo já vai te guiar, vai pedir para selecionar o país, selecionar endereço de comunicação e está feito o comissionamento, tá? Data e hora ele já vai puxar diretamente do seu celular. Tá? E a parte do 36 e o 60, que é através do display também, tá? Segue a mesma linha, então com 4 passos aqui você já faz o comissionamento do inversor, tá? Seleciona Brasil, Single Stage, endereço de comunicação, vocês já podem estar setando ali durante o primeiro startup do inversor, data e hora precisa pôr manualmente, e o inversor já está pronto para se conectar, só vai aguardar aqui você ligar o CA, né? E uma vez que o CA está dentro dos parâmetros de proteção, ele vai iniciar o sincronismo e começar a gerar. Tá? Não entrei muito em detalhes aqui na operação e navegação do display, vou deixar isso para o próximo webinar, que é dedicado à operação e manutenção. Tá? No próximo, sim, eu vou mostrar com mais detalhes como ajustar fator de potência, mudar alguns outros parâmetros do inversor. Tá? Mas, basicamente, o comissionamento para deixar o inversor apto a se conectar seria esses passos. Tá bom? E por fim, feito tudo isso, aí você já pode partir para o monitoramento, tá? Aqui, em vez de repetir novamente todos os passos para criar uma planta, eu vou indicar para vocês que acessem lá o canal da Sungrow no YouTube, né? Lá na playlist Webinar Sungrow Brasil 2020, você vai encontrar um webinar que nós fizemos exclusivo sobre como criar plantas no iSolar Cloud. Tá? Lá você pode assistir com calma, ir pausando, usar como referência em campo, e aí ajuda bastante aí para seguir o passo a passo, tá bom? Bom, pessoal, basicamente era isso, tá? É um resumo realmente de todas as operações, reforçar aí a importância da instalação mecânica, dos espaçamentos, né? Do correto posicionamento da máquina. E qualquer dúvida a gente está à disposição, tá? Aqui só reforçando aí a nossa agenda, então semana que vem, boas práticas de operação e manutenção, e aí na outra quinta-feira, soluções de 1 a 5 megawatts, tá? Deixa eu ver aqui quem foi o sorteado. Sorteado Ari Klenner. Tá? O pessoal do marketing vai entrar em contato com você, Ari. Parabéns. Tá? Você adquiriu esse kit aí home office. Bom, pessoal, aqui segue os nossos contatos, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma sugestão, segue o contato aqui do administrativo, tá bom? info@sangroaméricas. E aqui é o nosso contato do suporte pós-venda. Vou aproveitar já para divulgar para vocês o nosso novo canal de comunicação, tá? Através do 0800 677 6000, tá ok? Ou então pelo e-mail latam.service@sangroaméricas.com, já cai aqui direto no pessoal do suporte técnico. Tá ok? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta para responder online. Heraldo Giaqueto. A Sungrow, o limite de garantia é só 5 anos? Não, você pode adquirir aí garantias estendidas, tá? Até 20 anos, tá? Você pode comprar em módulos de 5 e 5. Essa garantia ela pode ser adquirida até o último ano de garantia do seu produto, tá? O importante é, quando for solicitar extensão de garantia, provavelmente a Sungrow vai solicitar para você os relatórios de manutenção preventiva, né? Para saber se esse inversor, durante os 5 primeiros anos, foi feita a preventiva corretamente, tá? Mas você pode estender aí
a garantia sem problema nenhum. Tem mais alguma pergunta online? Sobre o inversor de 36 e 60, recomendaria instalar DPS separado na entrada CA do inversor ou uso somente que ele tem nele? Fica a critério do projetista, tá? Não estou conseguindo ver o nome, está como anônimo, tá? Mas fica a critério do projetista. O inversor, o 3660, ele já possui as proteções necessárias, tá? Que atendem à norma. Se você quiser usar redundante, aí fica a seu critério. Sobre compartilhar a tubulação CA-CC, poderia dar uma pincelada sobre os motivos de não serem recomendados? Bom, Gideone, basicamente são requisito de norma, tá? Separar os circuitos CA e CC, tá? Primeiro por questões de segurança, tá? E também às vezes você pode ter aí influências eletromagnéticas de um circuito no outro, tá? Até mesmo, por exemplo, comunicação, normalmente se recomenda também fazer em um conduíte, um eletroduto separado, tá? Para você não ter interferências eletromagnéticas. E por questão de organização e segurança, a norma recomenda essa separação, tá? Em questão dos motores. Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui. Pessoal, tem uma pergunta aqui sobre a utilização de autotransformador, tá? A Sungrow recomenda a utilização de transformador isolador, não autotrafo, tá? A gente já teve alguns casos onde inversores aplicados com autotransformador começou a apresentar problemas de impedância, tá? Então, o correto para sistemas, pelo menos com os inversores da Sungrow, tá? O mais recomendado é utilizar transformador isolador, tá? Tem algumas instalações que estão funcionando com autotrafo, porém, a gente sempre sugere aí o transformador isolador, tá? Qual a diferença entre single stage e multi-stage no SG60? O Luiz Felipe Duarte. A diferença é a quantidade de valores de proteção, né? Então, o single stage, ele só tem 2 valores de proteção máximo e mínimo, para frequência e para tensão. Então, você tem valor de tensão máxima e valor de tensão máximo para recuperação, tá? Se você colocar multi-stage, essa quantidade vai aumentar. Então, você talvez vai ter 4 valores. Tensão máxima 1, tensão máxima 2, tensão máxima 3, tensão máxima 4. A mesma coisa para mínima e para frequência, tá? Isso aí é mais requisitos locais. Por exemplo, no Chile, quando a gente instala esses inversores de strings, a gente precisa selecionar multi-stage e aí já tem a tabela de valores máximos e mínimos que a concessionária pede, tá? Miguel, pode indicar um plano de manutenção preventiva? Miguel, a gente vai detalhar isso mais no próximo webinar, semana que vem, tá? Vou falar bastante aí sobre a manutenção preventiva dos inversores, mas já te adiantando, tem alguma coisa já explicada no manual do produto, tá? Se eu não me engano, no último capítulo ele fala sobre manutenção, inclusive tem uma tabela lá com os tempos necessários para cada manutenção. A gente vai detalhar bem isso aí no próximo webinar. O checklist de comissionamento está nos manuais? John Cox. John, na linha nova CX, se vocês darem uma olhada no guia de instalação do produto, tá? Então, o inversor ele tem datasheet, guia de instalação rápida e manual do produto, tá? O guia de instalação na linha CX, a última página, ele possui uma tabela lá com checklist, tá? Inclusive, isso aí vem dentro da caixa do produto, tá? Se eu não me engano, a linha 3660 também vem no livrinho ali dentro da caixa, tá? A linha residencial não tenho muita certeza, tá? Mas essa apresentação vai ficar salva se vocês quiserem depois dar uma olhada novamente e copiar, fazer a tabela de vocês, o relatório de vocês, fiquem à vontade, tá? Mas basicamente é seguir todos os requerimentos do manual. Leandro Passos, no caso da descaracterização da garantia por falta do atendimento secundário, mesmo que caracterizada baixa isolação do equipamento, ainda assim é descaracterizada a garantia? Não, nesse caso não. Lógico,
é importante ter o aterramento secundário, tá? Mas se há algum outro problema de baixa isolação, que aí pode ser causado talvez internamente no produto, tá? Aí a garantia cobre. Mas lembrando que é muito importante a conexão do terra secundário, tá? Não só para a proteção do produto, como a proteção também do operador. Lembrando que se o terra do conector CA falhar, por exemplo, o inversor está totalmente desprotegido. Por isso é importante você estar utilizando esse terra secundário, tá? Em questões de disjuntores para sistemas, utilizar disjuntor bifásico. Em sistema trifásico, é importante desconectar o neutro? Ranieri. É, não necessariamente, tá? Aí vai depender um pouco da sua instalação, tá bom? Se o seu inversor é trifásico, tá? Aí você precisa tomar cuidado com o neutro. Normalmente o pessoal aterra o neutro já lá na entrada, tá? Depende aí da característica da sua instalação. Mas não necessariamente é necessário desconectar. João Garcia, os inversores aceitam Smart Meter? Aceitam, tá? A gente está em fase aqui de desenvolvimento para fazer com que o nosso inversor seja compatível com outros Smart Meters do mercado, tá? A gente está em conversa aqui com os fabricantes para adquirir os protocolos, preparar, né, tudo isso. Mas logo em breve aí será publicado, tá? E com certeza vai ser compatível com os Smart Meters. Valdomiro Ribeiro, o positivo e o negativo devem estar levantados de terra, ou posso aterrar algum deles? Já vi. Não, como eu disse no começo, tá? Tanto positivo quanto negativo não podem estar aterrados, tá? Eles devem estar totalmente isolados, em nenhum momento conectados à terra. O terra secundário, aqui eu não sei quem está fazendo essa pergunta, está como anônimo. O terra secundário deve ser separado ou pode interligar ao primário? Não, assim, no fundo os dois vão estar no mesmo potencial, tá? Mas não é interessante você fazer um jump ali, sair do conector CA, passar pelo terra secundária e depois sair somente com um cabo lá para o seu ponto de terra, tá? É importante sair com dois cabos. Essa realmente é o objetivo dessa ligação, né? Ter uma redundância de aterramentos. Então, se você jumpeia com terra do conector CA, se você tirar o CA, de novo aí você vai estar sem a proteção, tá? Então, é importante os dois serem individuais, mas no fundo eles vão estar no mesmo potencial. Roberto Magalhães, o DPS do inversor do tipo 2, certo? Exatamente. É interessante instalar um DPS do tipo 1 na Streambox. Novamente, Roberto, fica a critério aí do seu projetista, tá? De quem estiver desenvolvendo o sistema, tá? O importante é que o inversor ele está preparado e está atendendo a normas. Aí tudo que vocês forem colocar externo, desde que não afete o produto, né? Fica a critério do projetista. O sistema de aterramento pode ser o mesmo existente ou é recomendado fazer um aterramento separado para o inversor módulos? É o mesmo, tá? Todo o sistema de aterramento tem que ser equipotencializado, ou seja, no mesmo ponto. Com relação às combine box, são diferentes para cada modelo de inversor? Eduardo, a pergunta é com relação aos combiner box, são diferentes para cada modelo de inversor? Sim, porque cada modelo de inversor varia a quantidade de entradas, né? Então, você vai precisar aí de string box ou combine box com as quantidades de entradas de acordo com o inversor. Tá? O importante para os modelos que não sejam da linha CX, tá? É que não seja uma string box que faça paralelismo interno, tá? Se for uma string box, por exemplo, de 3 entradas, tem que ser 3 entradas e 3 saídas. Não pode fazer nenhum paralelismo. Mais alguma pergunta?
Bom, pessoal, acho que é isso. Caso vocês tiverem mais dúvidas, tá? Tá na tela o nosso contato, fiquem à vontade para nos contactar e a gente fica à disposição, tá? O próximo webinar está bem interessante também, falaremos mais aí sobre os parâmetros dos inversores, né? E aí esse tema sobre manutenções preventivas, tá ok? Bom, se não tiver mais nenhuma pergunta, obrigado pela presença de todos, pela participação. Opa, subiu uma pergunta aqui. Esse 0800 tem suporte técnico? Tem sim, Wagner. Na verdade, esse 0800 é exclusivo para o suporte técnico, tá? Então, se vocês querem suporte técnico pós-venda, já tem um produto que precisa de ajuda, liga direto nesse 0800, tá? O outro telefone, aquele que vocês já devem estar acostumados, que está lá no site, aquilo lá vai cair no administrativo somente, tá bom? Acho que é isso. Pessoal, obrigado e nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.